E aí galera, Jason aqui em mais um episódio do nosso podcast aí, quinzenal, analisando a sinopse de mangás dos inscritos. Quase que eu falo semanal, mas agora ele não é mais semanal, se você tá caindo aqui nesse episódio de paraquedas, ele é quinzenal, ele era semanal, deixou de ser porque agora a gente tem um outro quadro aqui no canal, onde eu desenho os seus personagens. Então, se você ainda não viu nenhum vídeo dessa série desenhando personagens dos inscritos, né, dá uma conferida. Toda segunda-feira aí ou sai aqui o episódio analisando sinopse dos inscritos, ou sai o episódio desenhando o personagem dos inscritos. Se você tem vontade de ter a sua sinopse analisada, dá uma conferida aqui na descrição desse episódio. E se você tem vontade de ter o seu personagem desenhado, vai lá, confere no vídeo de desenhando personagens que eu conto lá, mostro como que você pode também ali ter seu personagem desenhado aqui no canal. Lembrando que as primeiras sinopses, né, que as duas primeiras sinopses que a gente vai analisar nesse vídeo são sinopses de membro, então se você quiser ter sua sinopse analisada mais rápido, não entrar na fila ali com todo mundo, você pode se tornar membro aqui embaixo a partir de R$3 por mês. Você não só tem sua sinopse analisada antes, como tem vários outros benefícios, né? Você recebe os vídeos do canal antes, você vê essa versão aqui do Analisando Sinopses pelo olhar dessa câmera aqui do meu celular, que tá aqui filmando a tela enquanto eu tô desenhando o meu mangá Hooligan. E, além disso, você me ajuda a continuar com esse trabalho aqui na internet. Muito, muito obrigado a todos os membros aí, vocês me ajudam demais. Sei que R$3 pode parecer pouco, mas com a ajuda de várias pessoas aí, me dá uma força aqui, já que o YouTube, em termos de dar dinheiro, é bem complicadinho. Enfim, não vamos reclamar. Muito obrigado para os membros, muito obrigado para você que está assistindo aqui. Bora começar o episódio de hoje. E vamos para a nossa primeira sinopse. Eden era neta de um renomado médico e cientista. Ela era uma garota comum até que sofre um terrível acidente e fica à beira da morte. Seu avô tenta salvá-la com um procedimento novo e experimental, mas algo dá errado. Eden acorda num futuro distópico e desértico. Agora ela está nesse novo mundo e surgem algumas perguntas. Ela é a última humana? O que aconteceu com o planeta? E quanto tempo esteve inconsciente? Interessante. Ao que tudo indica, vai ser uma história um pouco mais introspectiva, né? Porque se a gente não tem a presença de outros humanos no planeta, para ela ter essa dúvida, eu imagino que esse seja o caso, né? Você não tem a presença de outros humanos no planeta, você não vai ter outros personagens que possam interagir diretamente com a Eden, né? De modo que você tenha ali desenvolvimento, etc. Você vai ter que fazer isso todo de uma maneira mais intimista ali, com os próprios pensamentos da personagem, talvez usando ela como uma espécie de narradora, inclusive, da história, né? Então a gente iria acompanhar os pensamentos dela como se ela estivesse narrando a história pra gente, mas na verdade são só os pensamentos dela e acho que pode funcionar legal. O lance é qual que é o objetivo aqui da história. O autor levanta algumas perguntas, mas essas perguntas elas não parecem ser diretamente uma motivação para Eden, né? Então fala ali que teve um terrível acidente, ficou à beira da morte, ok. Essa parte ela não sei se é tão importante para a história que a gente vai desenvolver aqui, né? Eu sempre comento sobre isso quando a gente está montando uma história, que é tipo, quais são os elementos que a gente põe nessa história e como que eles contribuem para o tema que a gente está abordando, para a história que a gente está contando, para a trama que a gente está desenvolvendo, tudo isso, né? Então você fala, nossa história se eu pegar e ler só a outra metade da sinopse aqui, Eden acorda num futuro distópico e desértico. Agora ela está nesse novo mundo e surgem algumas perguntas. Ela é a última humana? O que aconteceu com o planeta e quanto tempo esteve inconsciente? Todas essas perguntas, elas podem ser respondidas e toda essa parte da história, ela pode funcionar perfeitamente sem a gente falar sobre ela ser uma garota que teve um acidente e tal, e aí teve um procedimento experimental que o vô dela fez ali. Fala que algo deu errado. Esse algo deu errado, eu imagino que seja o lance dela acordar no futuro. Então você tem uma causa e consequência ali interessante. Porém, novamente, como que a gente pode colocar isso aqui de uma forma que esse contexto sirva ao propósito da história? Vou dar um exemplo aqui que poderia ser interessante. Vamos supor que a gente acompanha essa história desde esse começo mesmo, onde a Eden quase morreu, e aí o vô dela faz esse experimento, e ela acorda nesse mundo aí, nesse futuro distópico e tal, acreditando, né, que ela dormiu por tanto tempo. Então o objetivo dela fica tentando ser realmente, quanto tempo eu fiquei inconsciente, o que aconteceu e tal, e ir buscando as respostas para isso. E no final da história, por exemplo, na verdade ela morreu sim, o experimento não deu certo, ela morreu e ela tá numa espécie de limbo, ela tá numa espécie de vida após a morte, por isso que ela é a única naquele lugar, por isso que tem todas
essas relações, essas questões. Então a gente entrelaça exatamente esse começo da sinopse, né, essa história aí da menina que quase morreu, com a história da pessoa que está sozinha no fim do mundo, e de uma maneira que os dois, que um precisa existir para o outro poder existir, entende? Quando a gente só faz a personagem acordar naquele novo mundo, e se ela não tem nenhuma característica, lembrança, memória, alguma coisa que ligue ela, né, minimamente a essa história pregressa, então a gente poderia só fazer essa história começar diretamente dali e inventar qualquer motivo mais besta. Eu falo besta, pode parecer alguma coisa meio agressiva, mas digo, qualquer motivo assim, mais simples. Acho que essa é uma palavra melhor do que besta. Enfim, qualquer motivo mais simples para ela ter acordado ali, já que a história que a gente quer desenvolver é, sei lá, ela se descobrindo, ela se achando, porque aí tem a relação também de qual o tema que a gente quer desenvolver nessa história aqui, né? Então seria é, um tema sobre solidão, seria um tema sobre aceitação, sobre o que a gente iria desenvolver, porque sendo uma história mais intimista, a gente imagina que o tema igualmente tem que ser um pouco intimista, porque como se daria o final dessa história, sabe? Vamos supor que é uma história que trata de solidão. Então, se é uma história que trata de solidão, vai mostrar ali que não importa meio que você tá vivo se você tá sozinho, sabe? Se você tá 100% sozinho. Então, você tem que buscar ali ter alguma outra coisa, ter alguma companhia, algo desse tipo. Então, o vô dela tentou salvar ela, só que o que deu errado, eu não sei também se essa é uma mensagem muito positiva para você trabalhar numa história desse jeito, porque pode dar margem para uma interpretação completamente errada, do tipo, se você tá sozinho na vida, então se mata, ou algo desse tipo. Eu acho que aí poderia realmente ir para um caminho bem sombrio nesse caso. Mas talvez de outra forma poderia falar sobre solidão, ou não sei. Mas eu tentaria pensar numa espécie de temática que eu fosse abordar aqui que fosse introspectiva também, né? Uma temática psicológica ali, já que, como eu disse, seria uma história onde a personagem não teria muita interação com outros personagens, né? Talvez seria uma história focada mais numa suposta investigação, onde ela teria que achar a casa dela, onde a casa dela ficava, né? Nesse outro mundo aí, para tentar achar as pistas, né? Porque daí também tem aquela questão do que a gente vai desenvolver de fato. Às vezes a gente tem uma premissa de uma história, e essa premissa parece muito interessante, mas na hora que a gente vai colocar no papel de fato, a gente percebe que não é tão fácil criar uma história a partir daquela premissa. E esse aqui é um caso. Geralmente, quando a gente tem esses personagens sozinhos, em um mundo desolado, parece uma premissa interessante, mas na hora de desenvolver aquilo de fato, você começa a falar, tá, mas eu não vou ter nenhum outro personagem para essa personagem interagir, eu não vou ter nenhum outro personagem para dar uma missão, para dar alguma outra coisa para essa personagem. Todas as coisas ela tem meio que descobrir sozinha, mas daí ela tem que ir até os lugares por alguma motivação que ela vai ter que tirar ali, só que ao mesmo tempo como que eu trabalhei o passado dessa personagem para ela criar uma motivação dentro desse mundo. Esse mundo dá alguma pista ou chance para que dê razões para essa motivação. Por exemplo, vamos supor que a motivação aqui da Eden seja voltar no tempo. Esse mundo ele dá existe qualquer tipo de coisa que diga que é possível voltar no tempo, sabe? Para que ela possa ter essa motivação, ou vai ficar parecendo que a gente está acompanhando ela numa busca inútil. Ou às vezes a história vai tratar exatamente sobre o lance de ser uma esperança inútil, ou algo assim, mas a importância de manter a esperança como uma forma de motivação. Por isso que eu falo que várias vezes é importante a gente pensar também qual que é a temática que a gente vai abordar na história, porque eu acho que ela pode ajudar a gente a resolver esses problemas de, tem uma premissa legal, mas não sei como que eu vou desenvolver a história a partir disso, contar uma história interessante. E às vezes é exatamente você pensar numa temática, como, vou falar sobre solidão, vou falar sobre esperança, vou falar sobre alguma coisa assim, você consegue desenvolver um pouco melhor do que você vai abordar ali, quais vão ser os acontecimentos reais ali da história, para que ela não fique maçante de ser acompanhada, de ser lida, ou fique monótona demais, sabe? Porque geralmente conflitos, acontecimentos, desenvolvimento de personagem, percepção. Muito do desenvolvimento de personagem é a percepção de que, por exemplo, o personagem ele está errado em algum ponto, alguma crença, e aí a partir do conflito, confronto com outro personagem, ele vai perceber esse erro. Se a gente não tem
esse outro personagem com uma visão oposta, a gente tem que trabalhar de uma maneira um pouco mais criativa a percepção a percepção de um personagem que ele tinha uma visão errônea, por exemplo. Então, essas coisas que eu quero dizer, tipo, conforme a gente estabelece uma premissa, ela pode ser muito interessante ali como premissa, mas às vezes ela não é tão interessante como narrativa, como história. E geralmente essas premissas mais assim você vai fazer histórias um pouco mais enxutas, porque, como eu disse, não pode correr o risco da história ficar muito monótona. Você ter uma história de 300 páginas, onde a personagem ela tá sozinha, pensando com a própria cabeça e tendo que lidar só com acontecimentos meio que mundanos, meio que ao acaso, né? É, complica um pouco ali. Um jeito que dá para fazer, né, isso, é você criar outros núcleos da história. Então, beleza. Vamos supor que ela está procurando ali essa forma de voltar no tempo, ao avô, alguma coisa assim. E aí a gente vai acompanhando meio que o que aconteceu no passado ao mesmo tempo. Então, a gente segue no mundo pós-apocalíptico, onde a história vai ser naturalmente um pouco mais monótona, né? Mas a gente acompanha ao mesmo tempo o que está acontecendo o que aconteceu no passado lá, do vô tentando salvar ela, de como que ele chegou nesse experimento aí, nesse resultado experimental, etc, todos os conflitos que ele passou. Então a gente vai variando a história e vai dando essa outra cara um pouco mais animada, não animada no sentido de feliz, mas animada no sentido de ter mais acontecimentos, de ter mais o padrão, né, de uma história mais comum para a gente acompanhar, para não ficar só naquela melancolia, só naquela monotonia ali, que uma história de um personagem solitário num mundo vazio, sem vida, etc., e aparentemente sem objetivos, acaba trazendo. Então, talvez eu acho que eu partiria meio que para esse sentido assim, porque é uma história realmente difícil de você transpor a premissa para um enredo em si, né? Para um plot em si. Tinha esquecido minha água na cozinha. E com isso a gente vai para a nossa segunda sinopse de hoje. Inestimável. Meredata em 2078 a série. Split, um dos 8 garotos desaparecidos em busca de respostas. São caçados pelo mundo inteiro por possuir um item plugado no cérebro, o Meredata, o artefato enigmático que faz o indivíduo entrar fisicamente na dimensão chamada ciberespaço, se teletransportando para o mundo real. Esse é um item valioso e cobiçado do mundo corporativo. Split, caçado por toda Los Angeles, até finalmente se abrigar no submundo de uma equipe de ladrões, aceito por um líder samurai execrado. Essa equipe se prepara para uma operação ousada, que visa a morte de várias pessoas poderosas da cidade. Mas o garoto, acima de tudo isso, sabe que esse é o caminho para seu autoconhecimento. Eu lembro que eu já cheguei a analisar essa sinopse, não lembro exatamente quais foram as coisas que eu disse quando eu analisei ela pela primeira vez. Uma coisa que eu fico na dúvida sobre essa premissa dos 8 garotos desaparecidos e tal, né? Como que isso se relaciona com o restante da história. O personagem busca por autoconhecimento. Eu também desenhei, né, esse personagem aqui no outro quadro do canal que eu falei, desenhando o personagem dos inscritos, então tem aí a minha versão desse personagem. E ali também o autor comenta sobre essa questão do personagem meio que buscar autoconhecimento. É preciso definir bem o que é autoconhecimento, porque várias coisas podem ser autoconhecimento, e autoconhecimento meio que é uma busca. Quando a gente fala num termo filosófico, tipo, fala assim, é bom você se conhecer, né? O famoso, acho que é Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Não sei se é Sócrates ou Platão, sempre confundo os dois. Enfim, é uma busca infinita, né? Você nunca vai se conhecer 100% porque você é um ser que se molda, né? Se molda e muda o tempo inteiro. Então, quem eu era há 10 anos atrás não é quem eu sou hoje, e quem eu vou ser daqui a alguns anos no futuro também é bem diferente de quem eu sou hoje. Então, ainda que hoje eu me conheça, eu não vou me conhecer daqui a 10 anos, eu vou precisar fazer esse processo de autoconhecimento todo de novo. Então, acredito aqui que para a gente trabalhar isso como um objetivo da história, a gente não está falando a nível filosófico, a gente está falando a nível prático. Então é o personagem que, por exemplo, quer descobrir a origem dele, quer descobrir a origem de algum poder dele, quer descobrir quem são os pais dele, no caso de um órfão ou algo assim. Enfim, ele tem alguma coisa física ali palpável que ele quer descobrir. E aí, teoricamente,
fazer parte desse grupo e fazer essa missão aí que envolve a morte dessas pessoas seria, como fala, seria uma forma de ele conseguir realizar esse objetivo, né? Eu me pergunto, dentro dessa questão do seu objetivo do personagem, como que isso iria trazer, vamos dizer assim, profundidade para o personagem. Dependendo da história que a gente está falando, aqui o autor deixou claro que é uma série, é interessante que os objetivos dos nossos personagens, por mais que eles tenham que ser palpáveis, eu sempre comento aqui sobre o seu personagem tem um objetivo palpável, que dá para ele falar numa frase e o leitor entender numa frase, e dá para o leitor sentir que a história está avançando rumo àquele objetivo. Porque qual que é o problema quando você fala, eu quero uma busca, meu objetivo é uma busca por mim mesmo, para me autoconhecer. Como que você vai mostrar na história em si, no andar da trama da história, que aquele personagem está se encaminhando para aquele objetivo, que o leitor entenda que estamos chegando mais perto do objetivo. Então é assim que geralmente várias histórias têm como objetivo coisas palpáveis, né? O famoso MacGuffin. MacGuffin é tipo um objeto da trama que o personagem precisa ir atrás. Esse objeto está num ponto físico ali daquele mundo, daquela história, e quando o personagem se dirige fisicamente até o lugar onde aquele objeto está, você tem essa noção de progressão de história, de modo que o leitor consegue entender que a história está indo para algum lugar e que ela não está parada, seguindo nada e ficando monótona, ficando chata, parecendo que não está indo para lugar nenhum, né? Geralmente, quando você acompanha uma história e é estabelecida uma trama principal para aquela história, você quer o desenvolvimento daquela trama principal, né? Você pega o One Piece, por mais que o One Piece seja extremamente interessante, quando eles chegam numas ilhas que a história parece não avançar, parece não ter nada a ver com nada ali, e às vezes tem, mesmo numas ilhas onde existe uma trama mais importante para o escopo geral de One Piece, mas você tem uma subtrama ali que é algo mais específico daquela ilha ali e que não parece ter essa relação, aquela trama se torna mais boba. Eu vou dar o exemplo aqui de Dressrosa, por exemplo. Dressrosa é um puta arco da hora em One Piece. Você tem vários acontecimentos ali que são muito interessantes para a lore principal do One Piece, para a construção da trama principal de One Piece. Só que ao mesmo tempo você tem os Tontata. E toda a trama dos Tontata é um alt-tab. Não sei se todo mundo vai pegar a referência do que é alt-tab, mas acho que a maioria que está aqui no canal vai sim, que desenhista geralmente desenha no computador, vai ter uma certa referência. Mas enfim, é um corte dessa trama principal que acaba não sendo tão interessante. Aquela parte ali que você fica com mais preguiça de ler e tal. Aquela parte que você fala assim, tá, acaba isso aqui logo que eu quero voltar ali pro arco do Doflamingo, eu quero voltar ali pra luta principal, eu quero descobrir como que a fruta do Ace voltou, quem que vai ficar com a fruta do Ace, e por aí vai. Então você tem todo um arco interessante ali, importante para os personagens se desenvolvendo, e enquanto isso você tem um outro arco ali, que se você tirar ele da história, não faz diferença nenhuma pro escopo geral de One Piece. Então é mais ou menos essa mesma coisa que eu tô querendo dizer aqui, né? Quando você tem o objetivo de um personagem que ele é palpável, você consegue entender que o personagem está andando rumo àquele objetivo. Quando o objetivo do personagem ele é mais subjetivo, mais filosófico, é mais difícil você demonstrar isso. Você pode fazer aquela divisão que eu costumo falar aqui, que funciona muito bem, e é isso que eu estou querendo dizer aqui, sobre como que você vai trabalhar dentro da história esse objetivo palpável, para que ele não seja só um cheguei no ponto B e acabou a história, de modo que isso tenha uma importância um pouco maior para o personagem, para aquilo que a gente acompanhou. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o objetivo do Luffy é chegar no One Piece. Só que, para chegar no One Piece, ele precisa passar por toda uma jornada que vai fazer não só ele se tornar mais forte, mais poderoso de porrada, mas também vai fazer ele se tornar mais reconhecido, vai fazer ele se tornar uma pessoa melhor, vai fazer ele ter mais amigos. Toda essa jornada engrandece o Luffy para que ele não vai se tornar, eu já falei isso até em outro episódio, ele não vai se tornar o rei dos piratas porque ele descobriu One Piece, ele vai descobrir One Piece porque ele se tornou o rei dos piratas. Então se você acompanha One Piece desde o começo e até mais ou menos, eu não sei onde é que a história tá, porque eu parei de ler em Zou, talvez um dia eu volte a ler. Mas até onde eu acompanhei, pelo menos,
até o final do arco de Dressrosa, você já consegue traçar um paralelo de o Ruffy ele tá se tornando o rei dos piratas, sem precisar necessariamente chegar na ilha e encontrar o One Piece. Então você consegue construir o seu personagem de modo que o objetivo do personagem é chegar na ilha e achar o One Piece. Esse é o objetivo dele, ponto. Então é um objetivo factual, factível, palpável, que você consegue ver ele avançando porque a cada novo arco ele tá chegando mais perto dessa ilha, chegando mais perto de descobrir essa ilha. Só que não seria interessante se fosse só isso, né? Se fosse só cada novo episódio ele tá um passo mais perto, um passo mais perto, um passo mais perto. Mas sim, os acontecimentos que vão desenvolvendo o mundo, vão desenvolvendo o que é One Piece, vão desenvolvendo por que One Piece é importante, vão desenvolvendo outros mistérios da história e vão desenvolvendo o Luffy para ele se tornar um personagem que cada vez mais tem esse reconhecimento para se tornar o grande protagonista dessa história. É um negócio que eu falo sobre Naruto. Naruto não tem só. O objetivo dele era se tornar Hokage. Ponto. Objetivo factível. O que ele precisa fazer? Subir na hierarquia da escala ninja. Qual que é o objetivo real ali por trás da história? Do mesmo jeito que no One Piece. Achar One Piece, o objetivo real é o Luffy se tornar o rei dos piratas. O objetivo real do Naruto era ele ter o reconhecimento da vila. E ele consegue isso antes dele se tornar Hokage propriamente dito. Né? Tanto que eu costumo comentar aqui que o jeito como foi feito ali no final, para mim, não me agrada muito, porque você cria um embate entre os objetivos ali, e quando um objetivo é realizado, ele já não é mais importante para a trama da história, quebrando um pouco todo esse ciclo que a história estabeleceu, porque daí o objetivo principal fica muito mais o Sasuke do que todas as outras coisas, e aí eu acho que a história começa a se perder um pouco. Eu acho que o Sasuke ele se perde muito ao longo da história. É muito bom ali no começo, né? Toda a trama envolvendo o Sasuke durante o Naruto clássico é muito boa, mas depois que vai pro Shippuden, eu já tenho certas dúvidas. Eu acho que o Sasuke ele vira um instrumento de roteiro ali, mais do que um personagem com objetivos próprios e tal. Ele vira mais um instrumento de roteiro que acaba atrapalhando algumas coisas. Mas enfim, aí é a minha opinião. Eu acho que isso quebra um pouco a trama da história. De qualquer modo, então aqui a gente poderia estabelecer de que o personagem ele quer ir atrás ali de uma memória, alguma coisa desse tipo que ele não tem, né? Entender quem que ele é, porque se são crianças desaparecidas, podem ser crianças que foram sequestradas, vítimas de um experimento genético, alguma coisa assim, né? Voltando aqui a falar da história do autor, então faria sentido o personagem nesse contexto, né, querer entender de onde que ele veio. Pô, ele entende que as crianças são sequestradas e que ele deve ter vindo de algum lugar, quer saber quem são os pais dele, de qual cidade que ele veio, etc. Ele quer descobrir essas informações. Só que nessa busca por uma vida passada, ele pode entender, às vezes, que é importante você conhecer suas origens, mas você não pode deixar o passado guiar 100% das suas ações. Ele pode perceber com o tempo que ele está deixando muito do presente dele de lado, muito da vida dele de lado, por exemplo, para buscar o passado. E aí, ok, buscar o passado é interessante, mas essa busca vai fazer o personagem também se desenvolver psicologicamente, internamente, para se tornar uma pessoa melhor, que é sempre o padrão, né, geralmente, de desenvolvimento de personagem, é o personagem aprendendo seus erros, etc., né, desenvolvendo isso e se tornando um pouco melhor. Não, como eu disse, não só mais forte na porrada, mas principalmente mais maduro e tal, né, mais ciente dos seus atos e coisa do tipo. E aí, nisso, ele ter ali também essa evolução psicológica além do objetivo palpável. Então é o negócio que eu falo do objetivo do protagonista versus o objetivo do autor. O objetivo do protagonista pode ser realizar, e geralmente é bom que seja, realizar ação X, conseguir objeto Y, né? Derrotar inimigo Z, enfim. É você fazer alguma coisa ali que você consiga mostrar para o leitor claramente. Enquanto isso, igual um mágico, né, que ele finge que está fazendo uma coisa na sua frente, mas na verdade, onde você não está vendo, ele está fazendo outra para te pegar de surpresa no final, você como autor vai mostrar para o leitor, falar assim, o objetivo é esse, ele vai seguir com isso, ele está seguindo, está caminhando esse objetivo aqui. E, por trás dos panos, sem falar, sem evidenciar para o leitor, você vai desenvolvendo ali o seu objetivo próprio, que é, por exemplo, tornar o seu personagem um personagem mais maduro, tornar o seu personagem um personagem melhor, tornar o seu personagem alguma outra coisa ali que o leitor não espera ali imediatamente. E aí, óbvio, você vai dar aquele objetivo palpável
pro seu personagem realizar, para não parecer que a jornada foi inútil, né? Não só do personagem, como do leitor também, acompanhando. A gente tem que lembrar que quando a gente cria uma jornada para o nosso personagem e o leitor acompanha aquela jornada, ele também está participando. Então, se uma jornada de um personagem parece inútil, a jornada do leitor parece inútil também. Por isso que quase todo mundo, é unânime isso, quase todo mundo odeia aquele final onde era tudo um sonho, era tudo imaginação ou algo do tipo. Porque quando você faz isso, aquela jornada não significou nada para o personagem. E se ela não significou nada para o personagem, para o leitor ela também não significou. E se ela não significou nada para o leitor, parece perda de tempo ter acompanhado aquela história, em detrimento a uma outra história onde a jornada teria significado algo. E agora a gente vai entrar aqui na nossa lista padrão de sinopses, né? As sinopses que eu estou lendo aqui, né, neste episódio foram enviadas em julho desse ano 2024, né? Se você tá vendo em 2024, é claro. Título: Penitência. Sinopse: o protagonista matou seu melhor amigo e a esposa dele porque tinham traído a organização que eles trabalhavam, mas não teve coragem de matar a bebê que estava no berço, então a adota e a treina em seus ofícios. Porém, quanto mais os anos se passavam, mais seu arrependimento crescia, então para se redimir resolve eliminar a mesma organização que ainda trabalha antes que eles possam tentar fazer qualquer coisa contra sua filha. Interessante, eu não entendo por que a organização iria fazer algo contra a filha, mas eu fico na dúvida na escolha desse personagem como protagonista, mas eu acho que dá pra trabalhar legal. O que eu acho que poderia ser interessante para essa história aqui, pra gente desenvolver? Por quê? Porque o jeito como a história é apresentada mostra que o personagem fez alguma coisa horrível, tipo assim, imperdoável, e ele, obviamente, tem que pagar pelo crime que ele fez. O que acontece muitas vezes quando a gente vai fazer uma história? É muito comum a gente, na tentativa de justificar ou algo assim, uma certa atitude, a gente acabar passando pano para atitudes erradas dos nossos personagens, né? Enfim, então na tentativa de, por exemplo, eu quero criar um vilão, eu preciso dar uma motivação para esse vilão, uma razão para ele fazer o que faz. Aí você cria o famoso, né, faz o passado triste e pronto, tá tudo motivado. Uma coisa que é interessante a gente pensar nesses casos é que o fato de você ter um motivo ou uma razão para fazer algo ruim não torna aquele ruim que você fez, aquele mal que você fez, bom. Você precisa ainda ter uma espécie de pagamento, de justiça a ser feita. E quando a gente está falando de histórias, né? Por mais que o mundo possa ser um lugar injusto, é interessante que dentro das nossas histórias a gente possa ter uma certa noção de justiça, mesmo que você queira trabalhar, o mundo é injusto, as coisas ruins acontecem e tal, geralmente a gente tem aquele sentimento de catarse, né, de uma emoção forte quando a gente consegue vivenciar por exemplo, a justiça ou algo assim dentro de uma história que a gente não consegue no mundo. Por que às vezes é legal você ver cenas violentas dentro de filmes ou algo assim? Você pega um justiceiro, por exemplo, né, o Punisher da Marvel. É da hora você ver ele ali metendo tiro em bandido e não sei o que e tal, e aquele jeito, né? Você pega lá na série do Demolidor, por exemplo. Inclusive, tem que assistir a terceira temporada, assisti só 2. É muito legal você ver aquilo ali, só que se você tivesse aquele mesmo personagem transposto pro mundo real, você provavelmente não concordaria com 100% das ações dele. Eu sei que eu não concordaria com as atitudes daquele personagem, mas é legal ver aquilo ali. Por quê? Porque você está dentro de um ambiente controlado onde aquilo é possível e onde essa justiça poética pode meio que acontecer ali de uma maneira, né, um pouco mais real. Você não tem vidas reais ali sendo sacrificadas, nem nada do tipo, né? Você não tem todas as implicações que teria aquelas atitudes no mundo real e tal, e eu espero que as pessoas consigam compreender um pouco isso. Então, dentro da história, é interessante que a gente também tenha uma espécie de justiça em relação a como a gente trata os nossos próprios personagens ou os acontecimentos da história. Uma jornada de vingança dentro de uma história, ela é catártica, enquanto uma jornada de vingança dentro do mundo real, ela é meio falha, né? Ela denota vários problemas da sociedade e das pessoas ali envolvidas, né? Então, tem certas coisas que a gente tem liberdade, e não só tem liberdade, como é até interessante que a gente faça dentro do ambiente fictício,
porque o ambiente fictício te permite fazer isso, e que você não vai poder transpor isso necessariamente para o mundo real, né? Você mantém ali dentro da ficção e é legal. No videogame é da hora pra caramba você arrancar o braço de alguém lá no Mortal Kombat e fazer essa pessoa engolir o próprio braço. No mundo real não é legal fazer isso. Espero que você saiba disso também. É, por exemplo, uma coisa, dando aqui, né, um exemplo menos sanguinário, um dos motivos que eu não gosto da segunda, acho que é a segunda temporada de Stranger Things. A primeira eu acho muito boa, né? Se eu fosse colocar em ordem, a quarta, a primeira ou a quarta? Eu acho que a quarta é a minha favorita, talvez. Tenho dúvidas, mas acho que a quarta é a minha favorita. Depois vem a primeira temporada, a terceira e a segunda eu realmente não gosto. Eu quase que não volto pra assistir a terceira temporada depois de ter visto a segunda, porque eu realmente não gostei dela. E o principal motivo pelo qual eu não gostei dela é que eu senti que todos os personagens eles estavam agindo de maneiras extremamente babacas, extremamente infantis, extremamente idiotas, talvez propositalmente para tentar demonstrar que eles eram ali adolescentes, né, e tal. E aí o adolescente vai agir de maneira babaca, vai agir de maneira idiota. Então, caramba, batendo aqui no celular. E aí a filmagem fica toda bagulhada. Enfim, eu acho que era para demonstrar isso. Então você tem ali na figura, principalmente do Mike e da 11, né? O jeito como eles tratam o Harper e coisa assim, enfim, mas mesmo os outros personagens, né? Então você tem todo um trauma ali com relação ao Will e como isso também não é muito bem trabalhado com base nos amigos dele, como os amigos dele se comportam com relação a isso, o jeito como eles tratam o Dustin também, que por sinal foi um dos melhores personagens desenvolvidos na segunda temporada. Foi o Dustin e o Steve foram os únicos personagens que prestaram ali pra mim nessa segunda temporada. Mas não só porque eles são babacas, eles são ficaram personagens chatos de se acompanhar, mas porque você não teve um arco de personagens onde eles perceberam que eles estavam sendo idiotas com todo mundo ao redor deles. E aí, quando chega na terceira temporada, você simplesmente ignora todo algo que estava supostamente sendo trabalhado na segunda temporada, e isso simplesmente não é abordado. Então é mais ou menos o que poderia vir a acontecer nessa história, onde você tem um personagem que ele faz algo horrível ali no início da história e não tem nenhuma espécie de compensação depois. Do tipo, ele fez isso, mas ele se arrependeu, então tá tudo certo. Não, tudo bem você matar seu melhor amigo e a esposa dele e sequestrar a filha deles para criar, né? Por mais que você pode dizer que foi por arrependimento, porque ele não teve coragem, por mais que você possa florear bastante a história, não muda o fato do que foi feito. E o fato do que foi feito precisa ter alguma justiça poética envolvida na história. Ok. Dito tudo isso, feito todo esse disclaimer, como que eu acho que poderia ser interessante trabalhar essa história? A gente conta essa história da metade da sinopse para o final e depois a gente volta para o começo. A gente inverte a ordem aqui dessa sinopse. Então a gente começa com o personagem que ele está enfrentando uma organização ali e tem essa filhinha pequena, né? Ela pode aí já ter uma certa idade, uma idade mais avançada, e aí a gente faz talvez ela não ser um bebê quando ele matar a família dela, pra gente não ter um time skip tão gigantesco assim, né? Vamos supor que ela tenha 3 anos. 3 anos já é suficiente, ou 4, 5, já é suficiente para você não ter 100% das suas memórias vívidas ali do que aconteceu naquela época. Eu não lembro, eu lembro de várias coisas de quando eu tinha, sei lá, 5 anos, 6 anos, mas, né, se você tem mais idade aí, você também deve ser mais ou menos assim. Você tem memórias de flash, você não lembra, tipo, todos os dias, todas as coisas e tal, né? A sua memória, principalmente da primeira infância ali, dos 5 anos para trás, né? Ela são flashes, você lembra de uma coisa, você lembra de uma sensação, de um momento específico ali, de um dia específico que você nem sabe dizer às vezes se existiu ou se é a sua imaginação, né? De tão misturado que ele tá ali nas suas memórias e tal. Então eu acho que poderia ser, pra gente não ter um time skip, por exemplo, pra essa menina ter 13, 15 anos, depois quando a história se passa e falar que ele ficou com ela durante 15 anos, sabe? Vamos lá. Então poderia ela já ter uns 5 para que quando a história se desenvolvesse tivesse passado ali mais 5, 6 anos, 7 anos ou algo assim, para ela ser um pouco mais velha. Por quê? Porque por conta do jeito como eu tô imaginando aqui que dá para contar essa história. Vamos lá. Então você tem esse personagem com essa garota aí que pode ter uns 14, 13, 15 anos, sei lá, e ele tá enfrentando essa organização que por algum motivo tá atrás dela. Eu não consegui ainda achar um motivo aqui só imaginando a história, porque falar, o amigo traiu a organização que eles trabalhavam, aí ele foi e matou ele.
amando da organização, mas não quis matar a criança e começou a criar a criança. Tá, ele matou esse amigo por conta da traição. Não tem nada a ver com a criança. A criança é realmente inocente. Não que o amigo também não fosse inocente, né? Mas vamos lá, mas a criança é 100% inocente nesse caso. Não tem porque 10 anos depois, por exemplo, ou ainda que não fosse 10 anos depois, ainda que fosse com um bebê, a organização ia atrás desse bebê. Não faz sentido nenhum. Então a gente teria que criar alguma outra motivação que justificasse esse tipo de coisa. Ou a gente esquece tudo isso e realmente faz, não faz sentido mesmo, mas o personagem, por ele ter esse remorso, por ele perceber que ele fez o que ele fez porque ele tinha praticamente uma lavagem cerebral dessa organização, ele vai atrás dela e a organização vai atrás da criança meio que como forma de ferir ele. Não como forma de vamos continuar o trabalho que foi feito há anos atrás. Porque ela não vai herdar geneticamente, sei lá, os conhecimentos que a família dela tinha ou algo assim. Mas esse também é um plot que daria pra inventar, de que essa galera deixou ali um material que só pode ser aberto pelo DNA da menina. Porque eles colocaram com o DNA deles. Como a menina tem o DNA deles, ela pode abrir essa caixa, tem todas as informações secretas da organização, que, sei lá, que se vazar vai dar BO, ou que a organização quer muito, e aí eles não podem destruir, por exemplo, né? Se fosse aquele negócio de vazar, por que a organização não destrói a caixa? Mas enfim, às vezes é uma informação que eles querem muito e por isso eles vão atrás da menina, etc e tal. Dá pra gente inventar. A gente é Deus quando tá criando nossa história, a gente pode inventar motivos e desculpas pra justificar certas coisas na nossa história. Mas vamos supor que nem precise nada disso. Que seja essa questão só de ele querer meio que se vingar da empresa porque ele matou a família ali do amigo dele por conta de ele estar tão envolvido com essa empresa que ele nem conseguiu questionar essa ordem. Depois ele percebe o quão má ela é e ele fala, eu vou reparar isso. Beleza, a gente começa desse ponto sem saber que ele matou amigo, sem saber de nada. Ele, no que ele fala, no que a menina sabe ali, a família dela foi morta pela empresa, pela organização, e ele tá se vingando dessa organização, inclusive junto com ela, né? Sei lá, treinando ela, etc. Então é isso que a gente sabe, é isso que ela sabe. À medida que a história vai avançando, a gente e a personagem, né? A personagem nós leitores, vamos descobrindo que a história não é bem essa. E aí a gente vai chegando para esse ponto onde... É por isso que eu falo que é estranho ele ser o protagonista, porque daí eu colocaria a garota num papel de protagonista. Ou talvez de personagem principal. Não sei. Mas a gente iria acompanhar ele como personagem principal e a garota protagonista, ou vice-versa. Né? Eu já expliquei aqui em outros vídeos essa diferença entre personagem principal e protagonista. O personagem principal são os nossos olhos, é quem a gente acompanha. É de quem a história fala sobre. E o protagonista é o personagem que toma as atitudes que movem a história. É o personagem que tem o objetivo que move a história. Enfim, na maior parte das histórias é o mesmo personagem. Mas em algumas poucas histórias dá pra dividir e serem personagens diferentes. Nesse caso poderia ser algo assim. Enfim. Então, o personagem que move a história é o pai adotivo, o assassino. E a personagem principal é a garota. Porque a história toda se trata a respeito dela. Enfim. E aí ela vai descobrindo isso até chegar ao grande momento da história. O clímax da história seria ela descobrir que, na verdade, aquele cara ali, que é o pai dela atual, que ela ama, que ela aprendeu a gostar, e etc., e que criou ela, é, na verdade, quem matou os pais dela. E aí você vai ter ela enfrentando, você vai ter todo o conflito, o lance do passado e tal. E aí esse personagem vai estar pagando pela atitude dele. A verdade vai vir à tona e o pagamento pela atitude dele vai ser esse conflito, vai ser perder o amor, perder a confiança da filha, etc. Que beleza, ele pode reconquistar essa confiança no final, mostrando o genuíno arrependimento dele e tal. Ou você pode até sacrificar o personagem, fazendo a redenção ali de tipo... ele fez algo horrível, mas ele se sacrificou, ele realmente amava essa personagem, ele se sacrificou por ela e tal. Dá pra fazer algo assim também. Tô dizendo que você não pode fazer a redenção do seu personagem porque ele fez alguma coisa ruim, mas que você não pode ignorar que ele fez alguma coisa ruim e deixar por isso mesmo, e não abordar esse tema na história. Esse é o lance que eu falei do Stranger Things, né, com algo bem menor. Os garotos só eram babaca e se comportavam de maneira escrota com os adultos que estavam protegendo eles e com os amigos que estavam querendo
ficar do lado deles e tal. Só que você não teve ali dentro de uma trama que a gente espera, né? Isso acontece no mundo real o tempo inteiro, mas a diferença da realidade para a ficção é que a ficção tem que fazer sentido. Então, se você cria personagens com esse tipo de atitude, é porque você supostamente está desenvolvendo ou trabalhando algum tema onde esses personagens vão amadurecer e vão perceber ali a atitude zoada que eles estavam tendo. Se você não aborda isso na história, vira só um personagem babaca difícil de acompanhar. E acredite, se você contar essa história da maneira como tá aqui na sinopse, o leitor vai ficar o tempo inteiro falando: esse cara é um assassino, esse cara é um monstro, ele não merece isso, ele não sei o que. Vai ficar julgando o personagem o tempo inteiro. Então eu acho que você invertendo a ordem que os elementos são abordados aqui nessa história, você cria não só um plot twist interessante, né? Como você coloca o leitor diretamente nos olhos da garota, né? Onde, tipo, putz, então quer dizer que esse cara que eu acompanhei, que eu torci, esse personagem que eu gosto, na verdade é um assassino a sangue frio. E aí você vai ficar com aquele negócio de, pô, por um lado eu gosto desse personagem, mas por outro lado ele fez alguma coisa horrível. E aí você joga o leitor dentro do mesmo sentimento que a personagem. E a maior forma de conexão de um leitor com um personagem que vai fazer ele se interessar, gostar da história, é ele sentir igual o personagem sente. É ele conseguir se colocar dentro da pele do personagem. E um jeito que você, como autor, tende a fazer isso é exatamente desenvolver a história do leitor seguindo os olhos do personagem, sem dar informações para ele que o personagem não tem. Em alguns momentos da história é interessante isso, né? O leitor tem uma informação que o personagem não tem, mas isso tem que ser bem usado. Em vários momentos é interessante que eles tenham a mesma informação, para que eles sintam-se da mesma forma e você consiga fazer essa relação de empatia direta do leitor com o personagem, porque eles estão vivendo a mesma coisa. Então é muito mais fácil estabelecer essa relação quando eles sabem as mesmas informações, quando eles estão vivendo as mesmas coisas e quando eles estão descobrindo as coisas junto. E com isso a gente se encaminha para a última sinopse de hoje. Título: Malho Shoujo Janaína, provisório. Janaína é uma garota comum de Porto Seguro, uma cidade litorânea do sul da Bahia. Ela acaba sendo envolvida em uma milenar disputa entre os orixás e os ajoguns, inimigos da humanidade. Ela é escolhida pelo orixá Iemanjá como Mori, pessoas que recebem os poderes do orixá para combater os ajoguns, e agora ela teve aprender rapidamente a usar seus poderes para enfrentar um terrível ajogun que roubou a alma de sua irmã mais nova. Janaína se junta a André, o ori do orixá Xangô, em uma batalha contra o tempo para salvar a vida da sua irmã. Minha ideia é fazer um mangá e minha influência para ela e o Yu Hakusho. Assim os oris, não tenho certeza se vou manter o nome, atuam de forma parecida com os detetives espirituais em Yu Hakusho, trazendo como plano de fundo a mitologia iorubá, misturando com mitos e lendas do folclore brasileiro. O que tava lendo ali, não sei se deu pra reparar por causa de como a inteligência artificial leu ali, mas é Yu Yu Hakusho que ele tá falando de referência, que é a referência dele. Eu sei por cima a história de Yu Yu Hakusho, mas eu nunca assisti, nem li de verdade, então eu realmente não sei exatamente como que é a história, a trama em si e tal, né? A gente sabe ali por cima, né? O cara morreu e aí ele virou essa espécie de detetive ali do mundo dos mortos e tal, mas eu não lembro se o papel dele é, tipo, guiar as almas, impedir certas almas de morrer. Eu realmente não faço ideia daí pra frente como que a história se desenvolve, quais são as tramas, etc, né, pra onde que a história vai. Mas eu acho muito interessante a ideia de abordar o lance dos orixás e tal, dessa mitologia, né, dentro da história, porque a gente tem todo tipo de mitologia sendo abordada, né, em mangá. Então você tem mitologia grega, nórdica, mitologia egípcia, né, com Yu-Gi-Oh! E várias dessas são abordadas de um jeito um pouco simples, né? Por exemplo, a egípcia a gente só teve, até onde eu saiba, o Yu-Gi-Oh! Que é abordado dessa maneira aí com jogo de cartas e tal, né? Você não tem numa pegada mais assim, enquanto Cavaleiros do Zodíaco você já tem uma pegada mais direta, né? Com os deuses, com a mitologia grega, que eu acho que é geralmente a mais abordada de todas. Achei muito legal trabalhar dessa forma. A dúvida que eu fiquei é sobre o lance de ter roubado a alma da irmã aqui da personagem, da Janaína, né? Imagino que ela vai ter poderes de água, inclusive, já que, né, ela é escolhida da Iemanjá. Sobre ter pego a alma da irmã dela, se isso é uma coisa comum e a irmã dela é mais uma, ou se a irmã dela tem alguma coisa especial, né? Algo assim. A gente sabe que a irmã dela pode ser um objetivo especial e a Janaína vai ser relativamente especial, porque eles são a protagonista da história, mas
tirando o fato da gente ter escolhido o personagem como protagonista, é interessante que dentro da própria história, do próprio contexto da história, exista algum motivo que torne aquilo ali especial ou algo assim. Então, que nem fala que é uma luta contra o tempo para salvar a vida da irmã. Então, a irmã já teve a alma pega, pelo que eu entendi aqui, né? Seus poderes orixá, seus poderes para enfrentar algum que roubou, entre aspas. Não sei o que seria esse. Por que estaria entre aspas o roubou a alma da sua irmã mais nova. Mas então a gente imagina que isso é algo que os. Um terrível Ajogun, Ayogun, eu não sei como é que lê. Mas enfim, são os inimigos, né? Então, esse Ayogun pegou a alma ali da irmã e quer fazer alguma coisa. Me parece, pelo contexto da história, que isso seria alguma coisa relativamente comum. Então, eles pegam almas mesmo e é isso aí. Eu me pergunto, outra coisa também é o quanto isso é sabido pela humanidade, né? No mundo onde essa história se passa, se é um mundo tipo onde essas coisas são normais, beleza, isso aí existe e é padrão. Tipo, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, no começo da história ele trabalha com um mundo um pouco mais parecido com o nosso. Só que você vai entendendo ali depois, né, com toda a pegada do treinamento dos cavaleiros, das ilhas, de todas essas coisas assim, que o mundo ele é um pouco parecido com o nosso, mas também não é tanto assim não. A mitologia ali e o lance dos cavaleiros e esses combates, eles são muito presentes naquele mundo ali, então isso é um pouco diferente. No Yu-Gi-Oh!, por exemplo, você tem um mundo que seria parecido com o nosso, onde o jogo Yu-Gi-Oh! É muito... Não é monstros de duelo, né? Monstros de duelo. Tava achando estranho, mas eu não lembrava que o nome do jogo não era Yu-Gi-Oh! Enfim, o jogo Monstros de Duelo é muito, muito popular, a ponto de você ter organizações multimilionárias, às vezes até bilionárias, por trás do jogo, né, desenvolvendo as cartas, os campeonatos e coisa do tipo, mas tecnicamente ninguém sabe sobre a origem mágica por detrás do jogo, né? É, então, esse tipo de coisa é desconhecido do público geral. Né? O lance ali de que esse jogo é feito, as cartas são feitas com espíritos reais, ali de criaturas que eram invocadas e trazidas de outra dimensão pelos faraós egípcios, né? Enfim, eu acho bem interessante essa premissa, por sinal. Então, não sei como que se daria aqui. Seria uma pegada realmente onde, beleza, as pessoas cultuam ali os orixás mesmo, todo mundo sabe que existe essa parada, que tem os alguns ali é, é, sequestrando almas e tal, roubando almas para fazer essas coisas. E aí, quando a alma da irmã da protagonista é sequestrada, ela é escolhida por Iemanjá, e tipo, meio que isso é uma coisa relativamente conhecida, ou se não é realmente uma pegada mais parecido com Yu Yu Hakusho, com Bleach, com Aon Exorcist, com qual que é o outro lá? De Greyman e tal, que são todos mais ou menos na mesma pegadinha ali, né? De tipo, existem os demônios e existe a organização que vai lidar com esses demônios ali e ela é meio que escondida do mundo. O mundo real acontece e você tem certas explicações físicas para como esse mundo metafísico se faz valer dentro desse mundo. Por exemplo, no Bleach, aí sim eu já li e assisti, eu já sei explicar um pouco mais, né? Que a ação dos Hollows no mundo real, ela é vista como, às vezes, um acidente, alguma coisa assim, porque as pessoas não enxergam os Hollows mesmo, a não ser pessoas que tenham, sei lá, esse lado paranormal mais ativo, né? Que nem o Ichigo, por exemplo. Apesar de que o Ichigo depois a gente vai descobrir que ele só tem por conta da descendência dele, né? Por conta do sangue dele, digamos assim, né? Do pedigree do Ichigo. Mas outras pessoas poderiam ver também por conta dessa influência, né? Essa pessoa foi tocada por um espírito da infância, então ela pode ver. Esse tipo de coisa. Enfim, não sei como funciona nos outros. Se eu não me engano, no Onyx Exorcist é mais ou menos parecido também. Você tem os demônios ali e tudo mais, mas pessoas normais não veem esses demônios. Tanto que eu acho que o primeiro ou segundo episódio tem um carinha lá que não é humano normal, ele é possuído e tal, e aí tem vários demônios ali voando em volta e as pessoas normais não veem também. Não lembro depois, acho que já perde um pouco isso porque a história não vai mais muito pro mundo real, né? Ela fica mais nesse cenário mesmo ali. Da escola em onde todo mundo vê e tal, e vai indo pra esse sentido. No Diggerman eu realmente não lembro.
Eu li inteiro até onde saiu praticamente e assisti o anime inteiro, mas eu não lembro agora. Acho que as pessoas também não veem os demônios. Pessoas normais também não veem. Enfim, mas eu acho interessante pensar nisso, como que isso vai ser abordado na história, porque você vai criando certas coisas ali que você tem que lidar, né? Você fala, é um mundo normal onde vai ter os orixás, vai ter ali, e ninguém vai saber, ninguém vai ver e tal. Aí você tem toda a questão da personagem, como que seria a vida dela padrão, né? Ela fala quantos anos ela tem aqui? Ela é uma garota comum. Uma garota comum eu sempre chuto. Chamou de garota e não de mulher, eu já chuto que é menor de idade. Então você vai ter ali talvez presença de escola, ou talvez uma faculdade, às vezes um estágio. Alguma coisa assim que você vai ter que trabalhar ali ao longo da história na questão de vida real da personagem. Igual o Ichigo tem que ir para a escola, aí você tem várias dessas situações ali que envolvem a escola, de como que ele vai matar a aula para lidar com uma situação, ou as consequências, né? Você pega um Homem-Aranha da vida aí que é bem padrão, né? Um dos motivos que a galera gosta é exatamente essa relação do Homem-Aranha com a vida comum, né? E como ser herói atrapalha a vida comum dele, coisa que não é demonstrado muito em outros heróis ali, né? Heróis que ou têm dinheiro suficiente para não se preocupar com trabalhar, ou, sei lá, a história não se preocupa muito com como uma coisa afeta a outra, né? É interessante você... É uma trama interessante se abordar na história nesse caso de esse mundo ser um mundo que não é visto normal. Uma história que aborda bastante isso, cara, essa relação do peso, por mais que seja um desenho infantil, mas aborda muito bem, é Juniper Lee, cara. As Aventuras de Juniper Lee. Não sei se alguém aqui que tá vendo conhece. Se você conhece, deixa nos comentários. Eu vou ficar... Eu tô bastante curioso para saber se tem alguém aqui que assistiu Juniper Lee. Mas é a mesma premissa. Você tem ali um mundo dos monstros e tal, uma parada assim, e a Juniper Lee, ela é, por conta de herança mesmo de família, ela é a nova guardiã que tem ali que realmente lidar com todas essas questões do mundo dos monstros. E é bem interessante como isso é abordado em termos de ela quer ter uma vida normal ali como uma adolescente, fazer as coisas adolescente, mas essa responsabilidade que ela tem com isso constantemente vai afetando ali a vida dela. Claro que no caso da Juniper Lee, diferente da Janaína aqui, né? Ali você tem uma relação de dever, de tipo, isso foi imposto para ela ter que fazer isso, ela não teve uma escolha e por isso que você tem esse desenvolvimento dessa forma. No caso aqui da Janaína, meio que, por mais que fale, ela foi escolhida pela Iemanjá, mas ela tem uma relação de ela quer isso. Afinal de contas, ela quer resgatar a irmã dela. Então talvez o jeito como o mundo real iria afetar, ou como isso iria afetar o mundo real dela, seria diferente desse que eu falei aqui de outros casos onde, né, você, tipo, vai querer lutar contra esse dever sobrenatural. No caso da Janaína, talvez seria muito mais pro lado de tipo, ela vai querer largar a vida pessoal dela para lidar 100% com essa outra parte ali da vida dela, porque o lance dela é querer resgatar a irmã, né? O grande objetivo, o grande negócio que ela quer é resgatar a irmã. Então eu acho que iria mais para esse sentido assim. Mas eu acho que é uma trama interessante para ser colocada e abordada na história. Uma relação meio que o que o Alfred fala pro Batman, né? De tipo, a gente sabe, né? Quem acompanha Batman aí, que meio que o Bruce Wayne é o alter ego do Batman e não vice-versa, né? A identidade secreta do Bruce Wayne é o Batman. Seria alguma coisa assim, mais ou menos, né? O Bruce Wayne é a fantasia que ele põe. Porque, na verdade, ele é o Batman. Inclusive, no filme The Batman, né, é o que o Charada fala pra ele. A gente é quando tá com a máscara, é quem a gente é de verdade. Quando a gente tá sem a máscara, a gente tá fingindo. Essa é a nossa máscara. E aí, o que o Alfred fala é exatamente sobre essa questão de que o Batman deveria ser o personagem e o Bruce Wayne tem que viver a vida real dele. E aí daria para trazer uma dinâmica mais ou menos parecida aqui com a Janaína, de o quão focada ela tá nessa busca aí pela irmã dela e o quanto às vezes ela tá deixando a vida própria dela de lado também em relação a isso. E aí você coloca até nesse conflito de tipo, pô, mas é a vida da minha irmã, eu não posso só abandonar. Não é só assim, vou viver minha vida. Só que às vezes se você faz isso de uma maneira destrutiva também, né? Vale a pena sacrificar uma vida pela outra? É uma discussão interessante, cara, que daria para trazer aqui nessa história, nesse sentido.
Acho que poderia ser uma discussão bem interessante mesmo. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que me acompanhou, me assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio. Lembrando, se você tem vontade de ter a sua sinopse analisada, você pode se tornar membro aí a partir de R$3 por mês. Me dá uma força muito grande para continuar com esse trabalho aqui na internet. Ou você pode enviar para o meu e-mail. Tem aqui o processo na descrição. Tem o link para um vídeo onde eu ensino você a montar uma sinopse, também mostra como você pode enviar para mim. A lista agora ela tá um tanto mais curta, então vale a pena você enviar aí, que não vai demorar tanto tempo para que ela seja analisada, mas se você quiser que ela seja analisada mais rápido ainda, se torna membro aí, que você me dá uma força muito grande também, você tem essa compensação. Deixa seu like aqui para dar aquela força, deixa a sua avaliação se estiver assistindo não, né? Se estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio. Deixa eu mostrar aqui a página que eu estava fazendo hoje, essa página aqui de hooligan, simplesinha, né? Aqui não tem cenário nem nada por enquanto. Fiz aí metade dela, tem mais um pouco para fazer uma ceninha aí meio que de comédia. Valeu novamente para você que assistiu, lembrando que os membros estão acompanhando aqui, né? Acompanharam toda a produção dessa página, então tem mais essa vantagem em se tornar membro. E vejo você não semana que vem tem vídeo desenhando o personagem dos inscritos, mas na próxima a gente volta com um novo episódio. Falou, vamos terminar essa página.